Boa tarde a você que está me assistindo agora. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu estou aqui no escritório da igreja, estudando, lendo a palavra e senti muito em meu coração em trazer uma mensagem que já é conhecida da galera que eu pastoreio aqui na cidade de Jandira. E essa mensagem tem falado muito no meu coração. Eu gostaria de compartilhar. Espero que ela também venha abençoar outras vidas, porque algo vai acontecer e algo de Deus. Então, aonde tem a voz de Deus, o Espírito de Deus traz liberdade. Então eu não vou nem me prender aos comentários que as pessoas estão fazendo. Eu só apenas quero transmitir um recado. Não sei para quem, mas creio que Deus vai falar. Tem coisas que nós só vamos provar na nossa vida quando a gente enfrentar algum problema dentro da nossa própria casa. Vou repetir. Tem coisas que nós só vamos enfrentar, nós só vamos experimentar quando sofrermos algum tipo de rejeição, luta e às vezes dentro de casa. Por que eu falo isso para você? Porque eu estava meditando muito, eu estou estudando muito a história de Abraão, inclusive eu estou estudando e a história de Abraão tem falado muito em meu coração. E ele vai enfrentar um problema dentro da própria casa dele. Um dos filhos dele vai sofrer uma rejeição muito forte dentro da própria casa. E então tem coisas que a gente só vai tem coisas que só vai acontecer com você quando você sofreu um baque muito forte. É isso que eu quero passar para você nessa tarde, porque nessa passagem aqui eu vou estudar a história do outro filho de Abraão, não o Isaac. O Isaac todo mundo fala, né? O filho da promessa, mas eu quero falar também sobre o outro filho, o filho de Ismael. Porque o que acontece? A Sara, a esposa de Abraão, ela está vendo o Ismael e o Isaac. E ela percebe que o Ismael cresce mais do que o Isaac. E o crescimento de Ismael incomoda a Sara, ao ponto dela chamar o Abraão e falar assim: ó, você vai pegar esse seu filho que você teve com essa sua escrava e você vai sumir da minha casa com ele. Eu não quero ele aqui na minha casa. Abraão fez uma pergunta para ela. Eu estou lendo para você capítulo 21 de Gênesis. Depois você pode comprovar. Abraão vai fazer uma pergunta. O que Ismael fez para você ficar com tanta raiva dele? Ele não fez nada. A Bíblia diz que Ismael crescia mais do que o Isaac. E o crescimento de Ismael incomodou demais a Sara, ao ponto de mandar Abraão pegar o menino e ir embora. E isso vai mexer com Abraão. Abraão vai ficar chateado, porque tem um clima tenso na casa dele agora. Tem um clima pesado. É o filho dele que Sara está mandando embora. E Abraão então vai orar a Deus. E quando ele vai orar a Deus, Deus fala para ele assim: ó, Abraão pensa que Deus vai estar do lado dele, só que Deus fica do lado de Sara. Então às vezes a gente busca Deus achando que Deus vai ficar do nosso lado, mas Deus fica do lado da mulher, do marido. Então quantas vezes que dá raiva, eu às vezes vou falar com Deus: Deus, a minha esposa falou assim, Deus, minha esposa falou assim, e Deus acaba ficando do lado dela. Aí às vezes eu fico falando para ele assim: você só fica do lado dela, você nunca fica do meu lado. Mais ou menos isso. E aí a Bíblia vai dizer aqui no capítulo de número 21, versículo 18, diz a palavra de Deus assim: ergue-te, levanta o menino, pega na tua mão, porque dele farei uma grande nação. E o versículo 13: mas também do filho desta sua serva farei dele uma grande nação. Então, quando Abraão está diante daquele dilema, diante daquela situação complicada, ele vai orar a Deus, e Deus fala assim: ó, ouve a Sara, faz o que ela está mandando. Como? Eu vou pegar o meu filho e vou colocar ele para fora de casa? E Deus falou: faz o que eu estou mandando, faz o que ela está falando, porque eu vou fazer desse menino uma grande nação. Gente, isso vai acontecer de verdade. Agora, aí se desenrola a minha pregação. Tem pessoas que o crescimento dela incomoda a vida de outras pessoas. Eu às vezes provo de pessoas incomodadas por causa de um crescimento que Deus tem dado ao meu ministério. Então presta atenção. Os irmãos de José tinham raiva de José, tinha inveja de José. Por quê? Porque a túnica que o pai fez para José era de várias cores, e a túnica dos irmãos só tinha uma cor. Então os irmãos de José invejavam José por causa daquela túnica que tinha várias cores. Deus, quando ele dá algo para alguém,
e esse algo é algo que vai destacar e destravar muitas coisas no mundo espiritual, é impossível Deus te dar algo, fazer você crescer, você começar a crescer e não incomodar as pessoas. É impossível. Então, no meu caso, quem é que eu vou incomodar? Eu vou incomodar aqueles que se dizem pastores, aqueles que se dizem fazer a obra de Deus. Você que é um vendedor, você vai incomodar quem? Os vendedores, que ficam com inveja de você. Você que trabalha em qualquer área da vida, na sua área, você vai incomodar. No meu caso, sou um pastor, vou incomodar quem? Aqueles que também se chamam de pastor. Então, se você canta bem, incomoda. Se canta mal, incomoda. Se você trabalha com roupas, se você se veste bem, incomoda. Se você se veste mal, incomoda. Se você trabalha com a boca, o que você fizer vai incomodar. Tudo em você vai incomodar, porque Deus te chamou para incomodar. E não tem como Deus te exaltar sem incomodar quem não está bem com Deus. E Deus chama pessoas para fazer isso, para incomodar. Porque Deus não quer você estagnado. Deus quer você avançando, crescendo. E Ismael estava crescendo porque o próprio Deus fazia o crescimento de Ismael ser maior do que o crescimento de Isaac. Ao ponto da Sara falar, coloca ele para fora. Então, tem gente nessa live que vai me ouvir, que vai ser colocado para fora de casa. Olha só, vai ser expulso da própria família. Há muitos anos atrás, uma pessoa da minha família colocou minhas roupas para fora de casa. Colocou minhas roupas para fora de casa e mandou embora, porque o crescimento incomoda as pessoas. Então tem gente aqui que está me assistindo que vai ser convidada a sair da obra, vai ser convidada a sair da igreja, vai ser convidada a sair da empresa. Da onde você estiver, as pessoas vão se incomodar e vai ser convidado. Ismael está sendo expulso da própria casa do pai, ele está sendo mandado embora. O que ele fez? Nada. O crescimento dele incomodou. E aí Abraão então tem que fazer isso, colocar o filho para fora. E aí ele vai, o que Abraão faz? Dá um odre de vinho com água, Abraão dá um pão e o moleque vai embora. Vai sofrer agora uma rejeição, vai entrar no deserto. A Bíblia diz que ele vai entrar no deserto errante, sem saber para onde está indo. E aí olha, né? Diz o ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Imagina o coração de Ismael, imagina o coração de Agar, porque Agar está indo embora com o menino. E aí sai, Abraão acorda de madrugada, levantou-se Abraão, Gênesis 21, 14, levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, tomou um pão, tomou um odre de água, colocou Agar, colocou o menino nos ombros de Agar, e também despediu, e andando errante pelo deserto. Eles vão embora, eles vão agora sem saber para onde vai. Eu fico imaginando Ismael falando, mãe, para onde a gente vai? A Sara fala assim, eu não sei para onde a gente vai. Se coloca no lugar de Sara. Você tem que pegar o seu filho e sair no deserto. O que você tem? Você tem dinheiro? Não. Você tem um camelo? Não. O que você tem? Eu tenho uma garrafa de água e um saco de pão. Foi isso que Abraão deu para o filho. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a andar no deserto, água naquele calor, toda hora você está tomando. O que aconteceu? Olha o versículo 15. E consumida a água, lançou o menino debaixo de uma árvore e saiu para chorar. Ou seja, acabou a água, acabou o pão, acabou o suprimento. E aí sabe o que ela fez? Olha só, irmão, presta atenção. Eu estou falando para alguém aqui que vai sofrer algum tipo de trauma. Eu vou repetir, presta atenção, você que entrou na live e não prestou atenção. Presta atenção, ó. Tem coisas que você só vai experimentar na vida depois que uma porta se fechar. Depois que você sofrer algum tipo de rejeição, algum tipo de abandono. Porque Ismael só vai experimentar o que eu vou falar para você agora depois que ele sofre uma rejeição lá na casa do próprio pai. E eu estou profetizando aqui que Deus vai fechar portas e vai abrir outras maiores. Você crê nisso? Então você se prepare para viver o algo sobrenatural de Deus. O que o olho não viu, o que a mente não imaginou, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E vou dizer para você, se você não crê nisso, aconselho que você saia da live. Porque quem ficar nessa live, portas vão se fechar e outras vão se abrir. Mas você, antes de ver o sobrenatural de Deus, você vai ter que lidar com essa situação. Porque antes, presta atenção nisso,
o diabo abater uma pessoa, ele exalta. Mas para Deus exaltar, Deus abate. Antes Deus abate. Então Deus, antes de te dar qualquer coisa, Ele prepara você para depois te dar, porque você vai estar capacitado. E aí, quando a água acabou, quando o odre de vinho acabou, o versículo 16 vai dizer que a Agar coloca o menino debaixo de uma árvore, fica a 300 metros de distância, e ela diz: para que eu não veja o menino morrer. Olha só, olha como é que está a vida de Ismael. Expulso de casa, o pai o abandonou, Sara não gosta dele, Isaac compete com ele. Agora a mãe, que deveria ficar, larga ele, vai embora. A água acabou, o pão acabou. Quer mais desgraça para uma pessoa só? Agora ela coloca o menino debaixo de uma árvore, e o versículo 16 está dizendo aqui: para que não veja o menino morrer. Então tem gente, olha para mim, presta atenção, tem gente que só vai ficar do seu lado enquanto você tiver coisas para dar para ele. Eu vou falar uma coisa para você que eu provei na minha própria vida. Quando você está bem, os seus amigos te conhecem. Mas quando você está mal, você conhece os seus amigos. Porque amigo é aquele que fica quando todo mundo vai embora. Então, acabou o pão, acabou a água, aquela que deveria ficar vai embora, abandona Ismael, não tem pão, não tem nada, acabou o suprimento, agora Ismael não presta mais. Agora Ismael não presta mais. Tem gente que só vai estar com você enquanto você tiver algo para dar para eles. No dia que você parar de dar, eles vão embora. Então o que retém, olha, não, presta atenção, deixa eu falar uma coisa para você, não mendigue a atenção, o amor de ninguém, porque se a pessoa gostar de você, amar você, vai amar você e ficar perto de você por aquilo que você é, não por aquilo que você tem para dar. Tem um monte de gente na igreja que quando você faz uma campanha, a igreja enche, você dá água, lenço, azental, azeite, isso, aquilo outro, a igreja enche. Quando você não dá nada para essas pessoas, elas somem. Tem gente que vem aqui na igreja, fica 3 meses sem vir. Quando vem aqui com um monte de foto: ó, pastor, isso aqui é meu pai, minha mãe, isso aqui é minha conta, isso aqui é meu currículo, isso aqui é não sei o que. Ora por mim aí, para que o Senhor Deus me abençoe. A pessoa não está nem aí comigo, nem aí com a obra de Deus aqui, e quer que eu ore. Ela fica lá 3 meses fazendo um monte de besteira na vida dela, e ela quer que em 10 minutos eu faça uma oração que mude toda a vida dela. Então tem gente que só vem até você porque você tem alguma coisa para dar. Então se alguém sair da sua vida, não corra atrás, não mendigue, não vá implorar. Sabe por quê? Porque amigo é aquele que fica quando todo mundo vai embora. E vou falar uma coisa para você: você não vai poder contar com muitos amigos não, porque a pessoa mais pobre é aquela que só tem dinheiro, tá? Mas quem tem amigos tem muito mais do que dinheiro. Amigo é aquele que fica quando todo mundo vai embora. Então tem gente que está com você enquanto você tiver alguma coisa para dar. Na hora que você para de dar, como ela, que acabou o pão do menino, acabou a água, ela foi embora. E ela ficou lá na árvore, ela falou assim: para que eu não veja a morte. O que ela estava fazendo? Ela estava esperando a morte do menino, porque num calor de 40, 50 graus, não tem água, não tem comida, o menino está lá, e agora o que vai acontecer? Tem gente que está esperando a sua queda, para dizer: falei, estou falando, aí, ó, tá vendo? Teve uma pessoa que encontrou um conhecido meu esses dias e falou assim: e aí, e aquele pastorzinho lá? E aí, já saiu da igreja? Já se desviou? Olha só, estou falando de uma família de pastores que está esperando que eu caia para eles poder falar: tá vendo? Não falei? Aí, tá vendo? Tem gente, querido, que só está esperando ver a sua desgraça para encher a boca e começar a falar nos 4 cantos. Só que vai quebrar a cara, sabe por quê? Porque aquele que Deus levanta, Deus não levanta para cair, Deus levanta para permanecer. Entendeu? Então a mãe de Ismael estava esperando ele morrer. Tem gente que está esperando você morrer, tem gente que está esperando você acabar, tem gente que está esperando você falir, tem gente que está esperando a sua desgraça. Só que não. Ismael tinha uma promessa. Olha o que Deus falou para Abraão: eu vou fazer dele uma grande nação. Deus tem promessa na sua vida, ainda que os homens esperem. Deixa eu falar para você: Deus não dá opinião, Deus dá a última palavra. E o que pesa na sua vida, o que importa, não é a opinião de homens que estão no altar ou deixam de estar no altar. O que importa na sua vida é a opinião de Deus, a palavra de Deus, a última palavra vem de Deus. Então se tem gente esperando ver a sua desgraça, o fim do seu casamento, que você saia da empresa, que você saia do plano de Deus, elas vão ter que esperar sentada. Por quê? Porque esse sonho nunca vai concretizar. Deus não vai permitir que os ímpios triunfem sobre a igreja dele.
Olha que Davi clamava, olha que o salmista clamava, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dê glória. Então as pessoas que esperam ver a sua desgraça, elas vão ter que esperar um pouco mais. Por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tanto tem um propósito na sua vida, que nesse momento você parou para ouvir um pregador falar de Jesus para você. Então a mãe de Ismael, que deveria ficar, não ficou, foi embora. Tem gente que vai se afastar, não mendigue para voltar, querido, porque não vai precisar. Eu vou profetizar agora em nome de Jesus. Pessoas que saíram da sua vida, elas vão voltar. Sabe por que elas vão voltar? Porque elas vão ver a glória de Deus na sua vida. Então tem um monte de gente aí que se afastou de mim. Eu não vou atrás de ninguém, sabe por quê? Porque elas vão ver mais cedo ou mais tarde a glória de Deus na minha vida. E elas vão se aproximar. Porque todo mundo quer estar perto de quem está perto de Deus. Eu vou repetir. Todo mundo quer estar perto de quem está perto de Deus. Então tem gente esperando para ver o seu fim, mas não vai ver. Porque Deus tem uma palavra sobre a sua vida. Sabe qual é a palavra? Eu nunca te deixarei. Eu jamais te abandonarei. Eis que certamente que a bondade e a graça de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. Hoje eu estava saindo da minha casa para vir para a igreja e eu pego a rodovia com meu carro, venho com meu filho e vem aquele pensamento, algo de mal vai acontecer. Sabe o que eu falo? Eu digo assim, nenhum mal me acontecerá e nem praga alguma vai chegar até minha casa, no nome de Jesus. E o homem bom toma no seu colo os filhos dos seus filhos. Eu vou ver os meus netos, eu vou ver os meus bisnetos e eu vou viver para a glória de Deus, porque aqueles que esperam a minha desgraça não vão conseguir ver ela. Aqueles que esperam a sua desgraça não vão conseguir. A mãe de Ismael esperava ver o fim dele, mas não viu. A história foi outra. Louvado seja Deus, a sua história vai ser outra. Porque as pessoas que pensam que o seu fim chegou, vai quebrar a cara. Porque Deus está na sua vida e Deus vai honrar você. E essas pessoas vão voltar para ver que você tem a bênção de Deus. Então, para muitas pessoas, nós só valemos aquilo que temos. Enquanto tinha água, enquanto tinha pão para dar para a mãe dele, ela estava lá. Mas na hora que acabou o pão de Ismael, na hora que acabou a água de Ismael, até a mãe dele foi embora. Mas olha o que a Bíblia diz, ainda que minha mãe me abandone, ainda que uma mãe abandone o seu filho, todavia o Senhor jamais o abandonará. Ei, você não está só. Deus está contigo, não fique preocupado. Então quando ela foi embora, ela ficou esperando a morte, né? Mas lembra daquela promessa? Deus não falou para Abraão, farei dele uma grande nação? A palavra de Deus tem que se cumprir, assim será a palavra que sairá da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Olha para mim, escuta o que eu vou dizer, preste atenção no que eu vou dizer. Não coloque um ponto final aonde Deus só escreveu uma vírgula, porque a história de Deus não termina assim. A história de... irmão, olha para mim, eu tô cheio da presença de Deus. Eu nunca vi um justo ser desamparado. Eu nunca vi os filhos dele mendigar um pedaço de pão. E eu nunca vi um homem de Deus não ir para o deserto. Então, normalmente, quando alguém vai para o deserto, quando alguém vai para a luta, aí os religiosos, né, os tertúlios falam, tá vendo? Tá lá sofrendo porque está em pecado. Está lá sofrendo, está em pecado. Olha para os amigos de Jó. Os amigos de Jó estavam falando isso. Está vendo, Jó? Você está em pecado. Você tem algum problema. Jó, Jó está passando por isso porque merece, viu? Deus não é injusto. E muitos pastores usam o altar para torcer a Bíblia. Tiram o texto do contexto. Deixa eu falar uma coisa para você. Jó sofreu, mas o próprio Deus falou, não tem causa. Não tem causa. Não tinha causa. Jó estava no deserto? Estava. Não tinha causa. Jesus também foi para o deserto e não tinha causa. Olha o que a Bíblia diz, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Como é que Jesus vai sofrer se não tem pecado? Porque Deus, antes de exaltar, Deus abate, e Jesus veio para cumprir a lei, não para abrogar. Ele cumpriu a vontade de Deus. Então você não vai ser diferente. Eu e você vamos passar por uma luta. Vamos passar por... Olha o que ele disse. Quando passar pelas águas, elas não vão te afogar. E quando você estiver pelo fogo, eles não vão queimar você. Olha lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que jogaram eles amarrados, mas o fogo queimou sua corda. O fogo de Deus, o fogo, a luta, a provação te faz ser melhor. Olha o que Deus falou para o diabo. Está vendo o diabo? Você viu meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal e ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra mim sem causa. Então não tinha causa, não tem causa. Às vezes a gente vai para o deserto e não tem um motivo, não tem um porquê. Mas eu creio que Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que eu esteja entrando num deserto, não quer dizer que é o meu fim. Isso quer dizer que Deus está me preparando para algo maior.
Mas os religiosos vão ficar usando as autoridades, vão ficar usando o seu poder de influência para começar a contornar, para colocar medo, para começar a difamar as pessoas e começar a falar mal, degredir a imagem delas. Ainda que tenha alguém falando mal de você, fique em paz, porque a sua vida não está na mão daquele que te persegue, sua vida está na mão daquele que te defende, e aquele que te defende vai te honrar, aquele que te defende vai te abençoar. Não vai terminar a sua história dessa maneira. Então Ismael está lá sentado debaixo de uma árvore, a mãe sumindo lá do outro lado, lá chorando, esperando a morte, só que não tem como morrer. Deus tinha falado uma palavra para Abraão: vou fazer desse menino uma grande nação. Mas antes dessa palavra se cumprir, olha Ismael sofrendo uma rejeição, olha Ismael passando por uma porta fechada. Ei, ser mandado embora dói, sofrer uma rejeição dói, ter que mendigar, ter que gastar tempo para provar para os outros que você não é quem eles estão pensando, isso dói. Quantas vezes que falaram coisas de mim que não eram certo, dói. Mas Deus tem uma promessa, Deus tem uma palavra, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e o plano de Deus não vai se resumir a mentiras faladas a seu respeito. Deus vai mudar essa história. Como Deus virou o cativeiro de Jó, Deus vai virar o seu cativeiro também. Você pode crer no que eu estou falando. Essa tarde é uma tarde profética, é uma tarde abençoada, e nada vai impedir o plano de Deus se cumprir na sua vida. E não vai se cumprir porque você é bom, vai se cumprir porque Deus é bom. Não tem nada a ver com você, tem a ver com o propósito, com o plano de Deus, e louvado seja Deus. E aí jogou o menino lá, debaixo de uma árvore, mas ela está no deserto, não tem água, não tem pão, não tem pai, não tem amigo, não tem nada, não tem mãe, não tem quem que deveria ficar, mas tem uma árvore. E eu quero te perguntar, quem colocou aquela árvore naquele jardim? Deus. Quem colocou aquela árvore naquele deserto? Deus, porque antes de Ismael passar naquele deserto, Deus já tinha colocado uma árvore ali. Para quê? Porque ele sabia que as costas de Ismael um dia seriam encostadas naquela árvore, e aquele pedacinho de sombra seria um alívio, um refrigério. Deixa eu falar uma coisa para você: ainda que você entre num deserto, antes de você chegar lá, Deus já providenciou pessoas para abençoar você. E eu posso falar uma coisa para você? Não se assuste se Deus usar pecadores, se Deus usar macumbeiros, se Deus usar espíritas. Posso ir mais além? Não se assuste se Deus usar homossexuais para te abençoar. Não se assuste, porque as pessoas falam assim: não, a gente às vezes, irmão, presta atenção, ó, deixa eu falar uma coisa para você, ó. Deus é especialista em dar o que você precisa numa embalagem que você não aprova. Às vezes você pensa que Deus só usa crente, mas quando Deus quer usar, Ele usa até o diabo para abençoar o povo dele. Então Deus está no controle de tudo, Ele tem um controle de tudo, Ele é soberano, e Ele vai usar quem Ele quiser. E Deus lá, Ele no deserto, Ismael no deserto, Deus tinha preparado uma árvore. Por quê? Porque Deus sabia que Ismael ia passar. Deus sabe de tudo, Deus não é pego de surpresa. Olha o que a Bíblia diz: Ele nos escolheu nele, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Isso quer dizer o quê? Que Deus viu você nascendo, Deus viu você morrendo, Deus viu ao longo da sua vida toda a sua escolha, e mesmo assim Ele escolheu você. Ele sabia, Deus não é pego de surpresa, Deus sabe o que você vai fazer, Deus sabe quando você vai morrer, Deus sabe do que você vai fazer, vai escolher, Deus sabe de todas as suas escolhas, das suas quedas, e mesmo assim Ele te escolheu e te predestinou para ser igual ao Filho dele. Deus tem um propósito. Então o céu não é o céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Você veio de lá e vai voltar para lá, mas antes de voltar para lá, Deus quer fazer algo aqui através da sua vida que vai glorificar o nome dele por toda a eternidade. Você crê nisso? Aquela árvore que estava lá, aonde Ismael estava encostado, Deus, antes dele chegar, Deus já tinha providenciado. Ainda que você venha passar por dificuldades, Deus vai providenciar aquilo que você precisa. Ele não prometeu que você não ia chorar. O que Ele prometeu é que enxugaria as suas lágrimas. Ele não prometeu que você não ia passar pela noite. Ele disse que daria o luar. Deus está no controle de todas as coisas. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dizer: a minha vida está na mão do Deus que providencia a minha ajuda? É isso mesmo. E aí o versículo 17, a Bíblia diz que ela vai chorar. Ela começa a chorar. Ela coloca Ismael lá, sai 300 metros e começa a chorar.
Não existe melhor lugar para chorar do que na presença de Deus. Olha o que Pedro fez, chorou amargamente. Aonde? Na presença de Deus. O que aconteceu? O cair é do homem, o levantar é do Senhor. O próprio Jesus foi buscar Pedro 100 quilômetros distante da onde ele caiu, porque ele voltou a pescar e o Senhor foi buscar ele de volta. Por quê? Porque ele chorou na presença de Deus. E Judas foi chorar para o sacerdote. Não tem lugar, para de chorar para homens. Se você tiver que chorar, chore para Deus, porque Ele vai mover o coração dos homens. Mas não busque a ajuda dos homens, busque primeiro a ajuda de Deus, porque Ele vai honrar você. E a Bíblia diz que ela está chorando, mas Deus ouviu a voz do menino. O versículo 17, a Bíblia diz que o menino, ela chora, mas Deus ouve a voz do menino. Deus não ouve a voz de quem rejeita, Deus ouve a voz de quem foi rejeitado, Deus não ouve a voz de quem abandona, Deus ouve a voz de quem foi abandonado. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, ela é egípcia, ela não tinha Deus, ela não conhecia Deus, ela não tinha intimidade com Deus, e quem ensinou aquele menino a orar? Presta atenção que Abraão não deu carro, não deu carro de bois, né? Não deu camelo, não deu terra, não deu nada. Mas deu o mais importante, ensinou o menino que existe um Deus. Tem pais que dão cursos, dão PlayStation, dão roupa, dão escola particular, dá tudo para o filho. Mas o filho não sabe. Uma vez eu perguntei para o menino, quem é o seu herói? Ele falou assim, Bob Esponja. Eu falei, meu Deus do céu. Para você ver como os pais hoje não estão muito se importando na vida dos filhos. O herói daquele menino tinha que ser Davi, tinha que ser os apóstolos, tinha que ser alguém, mas ele não sabia quem era. Ele não sabia quem era, porque o pai deu curso de inglês, mas não deu a palavra de Deus. Dá para ir para o inferno falando inglês, só não dá para ir para o inferno tendo intimidade com Deus. Então a coisa mais importante, não estou falando que você não tenha que dar algo bom para os seus filhos. A Bíblia diz que os pais entesouraria tesouro para os filhos e não os filhos para os pais. Porém, a coisa mais importante não é carro, casa, bens, conforto, passeios, férias. A coisa mais importante é os seus filhos conhecerem e querer o Deus que você serve. Porque Ismael está naquela situação, mas ele levanta a voz, ele clama. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Deus vai ouvir a sua voz, Deus está ouvindo a sua voz. Deus não ouviu a voz de quem abandonou. Agar abandonou, foi embora, Ismael ficou aqui, mas a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Eu quero falar nessa tarde que Deus parou para ouvir a sua voz. Deus parou para ouvir a sua oração. Sabe aquela oração que ninguém ouve? Sabe aquela oração que ninguém escuta? Sabe aquela oração? Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Olha o que a Bíblia diz, a palavra não veio na boca, Deus já sabe o que o coração vai falar. A Bíblia diz que Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Então, Deus conhece aquela oração que você não fez. Aquele grito que está aqui, travado. Ele tem um plano na sua vida. E Ele vai mudar a sua história. Essa tarde é uma tarde de bênção. Se prepare, porque portas vão se fechar, mas outras vão se abrir. E antes dessa porta se abrir, talvez você passe pelo deserto. Mas Ele falou, quando você estiver passando pelo fogo, eu vou estar contigo. Quando você estiver passando pelas águas, eu vou estar contigo. Eu não quero passar, eu vou dar a volta. Não, tem que passar. Era necessário Jesus passar por Samaria. É necessário você passar por algumas coisas. Por quê? Porque Deus, Ele discipula. Deus, Ele disciplina. E enquanto Deus está disciplinando, durante a disciplina eu aprendi uma coisa. Você precisa ouvir mais não do que sim. Porque dizer não também é amar. E Deus também fala não. Uma vez eu pedi para Deus, eu pedi para Ele deixar eu ser professor de educação física. Queria ser professor, dar aula em escolinha de futebol. E ia fazer a academia, educação física. E Ele falou bem alto para mim, não. Eu ouvi um não dos céus. E eu entendi que era para mim ficar no altar. E quando eu fiquei no altar, apanhei, fui caluniado, mentiram, só Deus sabe. Mas hoje eu estou aqui, melhor, capacitado, mais forte, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, seguindo a minha vida, cumprindo meu chamado e salvando vidas, abençoando pessoas. Se eu estivesse lá, talvez eu seria um bom professor de educação física, daria aula para muitas crianças, talvez algumas delas poderiam até ser, quem sabe, um professor, um profissional de futebol. Mas nenhuma delas iria para o céu. E aqui eu ensino as pessoas a ter uma comunhão com Deus.
Deus ouviu a sua voz e Deus vai fazer alguma coisa. Aí Deus falou assim para Agar, Deus ouve o menino clamar, Deus vai lá para Agar e fala: Agar, volta, pega o menino. Ô Agar, volta. Quer dizer, ela abandona, mas tem que voltar, porque as pessoas que saíram da sua vida vão voltar. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, ó. Deus coloca pessoas na nossa vida e nem a distância tira elas da nossa vida, irmão. Parece que nós estamos vinculados assim, ó, vinculados, ó. Quando Deus coloca uma pessoa na sua vida, ela primeiro, ela vai marcar a sua vida. Vai ter épocas, datas, momentos que ela vai marcar. E aí, pode acontecer de você ir para o norte, ela para o sul, você para o leste, ela para o oeste. Vocês vão estar ainda conectadas. Por quê? Porque foram pessoas conectadas com um propósito. E quem conectou? Deus. Então a distância e os homens não podem separar um do outro. Foi Deus que te deu. Olha o que Jesus falou: aqueles que Deus me deu está comigo e ninguém arrebatará da minha mão, porque o Pai que me deu é maior. Então tem pessoas que Deus colocou na sua vida que alguma coisa pode acontecer, algumas situações podem distanciar, mas eu quero dizer para você que um dia, mais cedo ou mais tarde, voltam a ser tudo de novo, a ficar junto. Por quê? Porque o que Deus uniu não separa o homem. Então Deus une casamentos, mas Deus une também propósitos. E propósitos para o reino dele ser desenvolvido nessa terra. Então às vezes os homens não entendem os propósitos, quer bagunçar tudo, quer separar, manda um para cá, manda outro para lá, faz daqui, faz dali. Mas se Deus está no controle, filho, o tempo e o Espírito vai trazer tudo de volta. Fica tranquilo. E aí, mandou Agar pegar o menino de volta. E aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz assim no versículo 19: porque Agar, ela teve que voltar e pegar na mão daquele menino que ela abandonou, que ela estava esperando morte, ela estava esperando o fim. Tem gente que vai voltar. Tem gente que está esperando talvez a sua destruição. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem muitas pessoas que falaram mal de você, que vão te procurar, vão voltar e vão te falar: me perdoa, eu estava errado. Me perdoa por falar mal de você. Me perdoa por deixar você. Eu já vi um monte de pessoas saindo, falando mal de mim e voltando. Por quê? Porque Deus honra as pessoas que Ele levanta. Deus honra. E Deus tem honra para te dar. Deus tem honra para te manifestar. Agar teve que voltar. E aí, sabe o que acontece? A Bíblia diz no versículo 19. Esse versículo é tremendo, ó. Não sei se você vai conseguir ver. Acho que não, né? Vou ler para você. E abriu Deus os olhos, e Agar viu um poço de água. Presta atenção nesta palavra. Deus abriu os olhos. Deus não abriu o poço. O poço já estava ali. Mas aquela luta que a Agar estava passando, o desespero era tão grande que ela não viu o poço. Quantas vezes no meio de uma luta, no meio de uma adversidade, a gente não consegue enxergar que o que Deus tem preparado para nós já está preparado. E às vezes a gente fica procurando longe aquilo que está do nosso lado, porque ela abriu os olhos e ela viu o poço que estava do lado dela preparado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus já tem preparado o que você precisa. Deus não vai preparar. Sabe por que Deus não vai preparar? Porque se Ele for preparar, Ele é um Deus de improviso. Mas Deus não é um Deus de improviso. Deus não é pego de surpresa. Deus tem um controle. Deus é um Deus planejado. Deus já tem tudo planejado. O desespero é nosso, a providência é de Deus. O choro é nosso, o colher as lágrimas é de Deus. Deus não abriu o poço, Deus abriu os olhos. Nesta tarde eu profetizo sobre a sua vida, que você vai começar a ter os seus olhos espirituais abertos. Você vai ver coisas que você não via, você vai começar a entender coisas que você não entendia. Você não vai mais aceitar coisas que você aceitava, e você vai começar a aceitar coisas que você não aceitava, porque você vai começar a ter visão de Deus. Em nome de Jesus, que os seus olhos se abram, para você ver aonde há manipulação, aonde há mentira, aonde há engano, aonde há falsidade, aonde há fingimento, aonde há obra de Deus, aonde há obra dos homens, aonde há obra de Deus e aonde há obra do diabo. Que você tenha os seus olhos abertos nessa tarde, para você enxergar a verdade e ter discernimento do certo e do errado, do de Deus e do falso. Em nome de Jesus, Deus abriu os olhos dela, aquilo que ela precisava, Deus já tinha se antecipado. Deus já tinha preparado. Aquele que não tinha nada, agora tem um poço de água.
Ele só tinha... Aí sabe o que ela vai fazer? Quando Deus abre os olhos dela, olha como é que a visão é pequena. Ela vai pegar o odre e vai lá no poço, vai encher de água o odre e vai levar lá para onde o menino, em vez de pegar o menino e trazer ao poço. Deus falou para ela: H, pega o menino. Não, sabe o que ela fez? Ela pegou o odre e levou água para o menino. E aí Deus trouxe o menino até o poço. Sabe por que Deus trouxe o menino até o poço? Porque Deus não queria mais que aquele menino ficasse comendo da mão dos outros. Quem deu o odre primeiro para ele? Foi Abraão. Agora, encheu de água. Agora, quem deu o odre para ele de novo? Foi a mãe, que encheu de água. Só que Deus tinha dado o quê? O poço. O que eu quero falar nessa tarde? Porque chegou o momento, chegou a hora, em nome de Jesus, de você parar de comer da mão dos outros e começar a comer da mão de Deus, parar de depender dos outros e começar a viver a providência de Deus. Eu declaro na tua vida que acabou o tempo de viver comendo da mão dos outros. Ele estava comendo ora da mão de Abraão, ora na mão de Agar, e Deus tinha dado um poço, e eu declaro sobre a sua vida que há um poço infinito. Eu declaro sobre a sua vida que você vai parar de viver da dependência dos outros. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te dar graça para sair da dependência do seu pai, da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra. Você vai sair da dependência das pessoas. Eu declaro sobre a sua vida que chegou o tempo de você viver a provisão de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai colher aonde você não plantou, que você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu profetizo aonde estiver chegando a minha voz, que chegou o tempo de você viver algo sobrenatural de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Qual é o valor de um poço no deserto, irmão? Raciocina comigo. Chegou o momento de parar de depender dos outros, porque na primeira oportunidade que tem, jogar na sua cara. Mas Deus nunca vai jogar na sua cara. Deus providenciou tudo que você precisa, porque Deus tem um propósito. E Deus nunca vai deixar o justo ser desamparado, nem os filhos mendigar um pedaço de pão. Chega de comer na mão dos outros, chega de mendigar, chega de passar fome, chega de limitação. Deus tem abundância para a tua vida, e eu declaro em nome de Jesus que está sendo quebrado toda a prisão, toda a porta de gaiola está sendo quebrado nessa tarde, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Deus tem um poço para você. Você pode levantar sua mão e dizer: chegou a hora de parar de comer da mão dos outros. Eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia é a palavra de Deus. Só que existem históricos, existem livros, existem acontecimentos que contam muito a história também. E um dos maiores historiadores de todos os tempos é um homem chamado Flávio José. Ele tem mais de 200 escritos. E ele é um judeu e não é cristão. Então é uma fonte muito confiável. Ele diz que Ismael, nos livros de Flávio José, segundo até os mestres da teologia entendem isso, já leram isso, diz que Ismael então ficou peregrinando, morando perto daquela fonte de água. E como Agar, ela andava com Abraão no deserto, ela percebeu que perto de todo uma árvore, tipo, eu não sei qual é o nome, se é tamargueira, não sei qual é o tipo de árvore, aonde tem aquela árvore no deserto, tem água próxima. Então Ismael começou então a entender aonde tinha água, e ele começou a cavar e encontrar água, e ele se torna especialista em saber onde tem água no meio do deserto. E o que acontece? Há uma grande seca aonde Abraão está passando, muitos anos depois. E aonde Abraão morava há uma grande seca, e Abraão tem um grande rebanho, e ouviu falar que em tal lugar, lá do deserto, existe um senhor que tem poços de água, e que comercializa água. E Abraão vai ao encontro, segundo Flávio José, Abraão vai ao encontro desse jovem, que é dono de vários poços no deserto. E para surpresa de Abraão, quem é aquele dono de poços? Aquele dono de poços era Ismael, o próprio filho. E Abraão viu com os próprios olhos a promessa de Deus: farei dele uma grande nação. E isso se cumpriu, porque você vai ver com seus olhos. Eu estou te falando em nome de Jesus. Vou falar de novo. Estou te falando em nome de Jesus. Você vai ver com seus olhos a promessa que Deus te deu se cumprindo na sua vida.
E Abraão, então, agora ele vê a promessa de Deus se cumprindo, ele vê o Ismael bem. Só que Ismael começa a cavar poços, até um belo dia que ele cava um poço profundo e sai um óleo preto. E você sabe o que é óleo preto? Petróleo. E coincidência, né? Deve ser coincidência, acho que Deus não tem nada a ver com isso, né? Deve ser coincidência. 90% do petróleo encontrado no planeta Terra pertence aos descendentes de Ismael. Por exemplo, quem pagou aquela fortuna para levar o Neymar para o PSG? Se você não sabe, eu vou falar para você, um descendente de Ismael. Quem é que patrocina os dois maiores clubes do planeta? Real Madrid e Barcelona. Os descendentes de Ismael. Deus falou, farei dele uma grande nação, e dele e da sua descendência. A palavra de Deus se cumpriu na vida dele, e a palavra de Deus vai se cumprir também na sua vida. Essa mensagem que eu tenho para pegar para você. Se prepare para viver algo novo. Mas a história dele começou com uma rejeição e termina dessa maneira. Talvez a sua história, por isso que a Bíblia diz que a vida do homem não se conta como começa, se conta como termina. Por isso que a Bíblia fala que é melhor estar na casa onde há luto do que onde há um banquete. Que esta palavra venha abençoar, enriquecer a sua vida e fazer você entender que Deus tem muito mais do que você está vivendo. O que seus olhos não viu, o que sua mente não imaginou, o que seu coração não desejou, é o que Deus tem preparado para a tua vida. E eu te abençoo no nome de Jesus para a glória de Deus. Olha, se você foi abençoado com essa palavra, vou deixar o meu celular para você mandar uma mensagem para mim. Pastor, o senhor falou algo que Deus tocou no meu coração. Então, se a mensagem abençoou você, você pode ligar no meu celular e escrever uma mensagem ali, dizer o que Deus falou com você. É 011 9 4798 4092. 011 9 4798 4092. Esse celular eu só quero que as pessoas liguem para ele, para me dizer o que Deus tem feito, tá bom? 011 9 9748 4092. 011 9 4798 4092. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, no nome de Jesus. Sabe o que você pode fazer? Você pode ir lá no canal do YouTube, Pastor Jair Batista, se inscrever lá, que lá tem mensagens como essa. Você pode ir lá no Instagram, @ Pastor Jair Batista, tá bom? Você pode me seguir nas redes sociais, onde eu sempre uso as minhas redes sociais para falar do amor de Jesus. E se Deus tem abençoado você, faça um favor, compartilhe essa mensagem com mais alguém, tá bom? Um beijo no seu coração, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe toda a sua vida, e que você entenda uma coisa, todo plano começa com uma rejeição, tá bom? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Fique na paz e uma ótima